são muitos anos de aprendizado para poder me curvar à pressão da sociedade, entendeu? Eu acho que na Terra não tem nada mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Infelizmente, a igreja vem para acrescentar na palavra ou para diminuir dela e para diminuir você também. A igreja acaba te diminuindo, porque a igreja tem que te ensinar você ser valente, você ser um adorador. É que é o mais importante. E não é na igreja que você vai se tornar um adorador. Você, quando vem à igreja, você apenas é instruído para enfrentar o dia a dia, para lá na rua, no trabalho, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, com as pessoas que te cercam, você lutar para andar conforme os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus, que Deus ordena. A única coisa que Deus ordena é que você conheça a palavra de Deus e que você lute para cumprir. Deus sabe a nossa fraqueza. Deus sabe a nossa fraqueza. Não adianta a gente vir à igreja só para se sentir bem. Isso aí, não existe isso, irmãos. Ninguém que quer ser um grande médico vai numa faculdade de medicina para se sentir bem. Ele vai lá para aprender, para sair de lá um profissional. Você vem à igreja para você sair daqui um ser humano. Sair daqui um seguidor de Jesus. É isso que importa. O resto é conversa. O resto, irmãos, é tudo passageiro. Não adianta a gente pregar a terra para você, porque a sua caminhada é para a morte. E se você não tiver compreensão do projeto de Deus e usar esse pouquinho de fé que você tem para acreditar na ressurreição e na vida eterna, você não vai estar agradando a Deus e você não vai estar construindo um relacionamento verdadeiro com Deus. A maioria das pessoas estão sendo iludidas pelas igrejas, que vão à igreja para buscar o prazer imediato, para buscar soluções materiais. Na verdade, a igreja é um lugar que você vem para ter um encontro com Deus, para ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra seja semeada no seu coração, no seu pensamento, para que quando você vá lá enfrentar o seu dia a dia, você seja forte, você tenha personalidade, você tenha noção de certo e errado, você tenha sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal, você tenha personalidade para dizer não para o mal, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Irmãos, hoje os demônios estão passando muito aperto, porque eles estão sendo revelados. Outro dia as pessoas faziam o que queriam, ninguém ficava sabendo de nada. Você achava que os políticos eram maravilhosos, você achava que toda a igreja estava certa. Hoje, cumprindo-se uma profecia que Jesus deixa claro que no final dos tempos tudo ia ser revelado, hoje só faz coisa errada quem quer, hoje só anda contra Deus quem quer, todo mundo está sabendo de tudo, e as entranhas dessa engrenagem do mundo, que a Bíblia já dizia, né, para a gente sair do mundo e vir para o reino de Deus, que Deus governa para aqueles que querem ser governados por eles. Quando Deus já falava isso, que Deus já havia
toda a maldade, todo o engano, para onde o mundo estava indo. E vai cair no abismo quem? Aquele que não aceita o projeto de Deus. Quem aceita o projeto de Deus, quem se rende, quem coloca no seu coração o desejo de se converter, de se transformar, de se tornar um ser humano, essa pessoa estará com Deus e nada poderá com ela. Ela vencerá, inclusive, a morte. Muitas vezes você se sente pequeno, muitas vezes você se sente fraco, muitas vezes você está amargurado, às vezes você está desanimado com a vida, pensando até em morrer, achando que a sua morte é a solução. Mas Deus tem uma palavra para você, uma palavra que está escrita na Bíblia, que se você for humilde para aceitar ela, você verá que a vitória é daqueles que creem na palavra de Deus. Não adianta você ficar vivendo pelo seu próprio pensamento, não adianta você ficar em busca só de prazer, ficar em busca de uma felicidade aqui na terra, porque a felicidade aqui na terra, ela é passageira para todas as pessoas, e muitas vezes você que é pequenininho, que é fraco, você não sabe, mas com Deus você é mais forte que muitas pessoas que às vezes te causam inveja. Você é mais forte que muitas pessoas que às vezes você acha que ela está por cima, que ela tem tudo. Tudo que parece que foi negado a você, essa pessoa tem. Mas sabe lá se ela vai ter futuro? Você tem futuro, porque Deus está te chamando. Você que está ouvindo essa palavra aqui agora, não importa a sua condição, você tem futuro, porque Deus está me usando para falar com você. Assim como Deus usou pessoas para falar comigo, assim como Deus vai usar várias pessoas para falar com você. Por quê? Porque Deus quer te levar para a ressurreição e vida eterna. Isso sim é um prêmio, irmãos. Desde que a gente nasce, a gente vem fugindo da morte, não é? Tá louco, eu vou andar de avião? O avião pode cair. Eu não vou andar de moto, a moto pode cair. A gente vive com medo de tudo, sempre achando que é esperto, que vai escapar da morte. Não há como escapar da morte, irmão. O seu futuro é esse. A única forma de você vencer a morte é aceitando humildemente o projeto de Deus e se esforçando e lutando, e essa luta é sua. Essa luta não é de pastor, não é de igreja, não é de padre, não é de ninguém. Essa luta é sua. Você tem que começar a entender isso e começar a determinar para você mesmo um novo relacionamento com Deus. É todos os dias você tem que determinar para você um novo relacionamento com Deus. Você fica só na arquibancada assistindo a vitória dos outros, assistindo o relacionamento das pessoas com Deus, e parece que você não é nada, não é ninguém. Parece que com você Deus não fala, Deus só fala com os outros. Parece que Deus não está te vendo, não está te olhando. Será que não é o contrário, irmão? É você que ainda não tomou uma atitude séria de quebrantar o seu coração, de se fechar num quarto, como Jesus falou, e rasgar o seu coração, conversar com Deus, falar com Deus. Porque eu, por exemplo, eu cheguei até Deus através do sofrimento. Não precisava. Infelizmente, 99% das pessoas, e os testemunhos estão aí para a gente ver e ouvir, vêm a Deus pelo sofrimento. E eu te pergunto, para quê? Para que você precisa sofrer?
Para que você precisa de chegar na hora da calamidade, que é aí que quando você vê que ninguém vai te socorrer, quando você vê que o seu poder realmente está pequeno, aí você clamar a Deus, chorar aos pés do Senhor, aí você ficar bonzinho, aí você falar, não, Senhor, tudo o que o Senhor quiser eu faço. Deus já ouviu essa história desde quando o homem está na terra, meu irmão. Não faça isso, aproveite que a sua vida está boa, porque se estiver ruim, é claro que você vai buscar a solução em Deus, mas aproveite que a sua vida está boa e busque com desejo, com vontade, o relacionamento com Deus. Estamos lendo o livro de Apocalipse, o capítulo 16, que você pode ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, e Apocalipse 14, versículo 10. E diz a palavra do Senhor assim: e eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Você vai ver um contexto dessa palavra lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, capítulo 13, versículos 15 e 16, Êxodo, capítulo 9, versículo 9 e 11. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Você vai ver aqui o relacionamento lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Uma referência lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, Apocalipse capítulo 13, versículos 1, 14, 16 e 18. Não, perdão, irmãos. O versículo 4 aqui, a referência você vai ver lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, Êxodo capítulo 7, versículo 17 e 20. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes essas coisas. Você vai ver um relacionamento, uma referência muito importante lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disso são merecedores. Você vai ver uma referência em Apocalipse 11, 18 e Isaías 49, versículo 26. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 9, versículo 13, Apocalipse 15, versículo 3. E o outro anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Você vai ver uma referência em Mateus 13, 6, Marcos 4, 6 e Apocalipse 9, 20. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas,
blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Irmãos, aqui nós já estamos vendo um relato muito importante, que há uma profecia contra nós, contra o ser humano, que a justiça de Deus virá sobre aqueles que não querem aceitar o projeto de Deus, sobre aqueles que andam contra Deus, sobre aqueles que não querem se arrepender, como diz aqui, e não se arrependeram, no versículo 9, e diz também no versículo 11, e não se arrependeram das suas obras. Então é muito importante, irmãos, essa palavra, sabe por quê? Porque o que é a conversão? A conversão é a mudança de direção. E às vezes você pode falar assim, olha, mas eu vou me arrepender de quê? Eu não assalto o banco, eu não mato ninguém, eu não roubo. É se arrepender dos seus maus pensamentos, porque Deus chama para você ser a luz do mundo, o sal da terra. Jesus chama para você andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, para segui-lo. Ele é o nosso exemplo. Por isso você tem que ler a Bíblia para você saber como Jesus pensava, como Ele andava. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você saber como Deus pede para você ser. E ao invés de você ficar buscando prazer, você vai buscar a alegria do Senhor, você estar alegre porque Deus é contigo, porque você tem Deus na sua vida, porque você é uma pessoa chamada por Deus. E para você se arrepender, a única forma, irmãos, é você olhar para você, porque todos os dias as pessoas te cobram, todos os dias, o seu cônjuge te cobra, as pessoas na rua te cobram, e o Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça e do juízo, te mostra que você precisa de mudar. E o que você faz? Você, quando as pessoas te cobram, você acha ruim. Ao invés de você ir para o quarto e falar, Senhor, a minha esposa me cobrou uma atitude e eu quis rebater. Eu agi como homem, agi como um simples animal. Mas eu quero que o Senhor me faça ser espiritual, que eu possa ouvir com ouvidos espirituais, que eu possa olhar com olhar espiritual. Irmãos, a coisa hoje está muito complicada, as pessoas não dão valor mais real a nada, as pessoas estão vivendo uma ansiedade tão grande, que em lugar nenhum está bom para elas mais, elas sempre vai estar bom lá, nunca aqui, lá é que está bom. Não há temor mais, não há respeito pelo pai, pela mãe, pelo casamento, pelos relacionamentos, não há temor a Deus. Isso precisa ser mudado, nós temos que mudar, nós, é cada um de nós. E se a palavra está dizendo aqui claro para nós, que nós temos que nos arrepender das nossas obras, é porque isso tem que ser feito, nós temos que mudar, precisamos de mudar, estamos amando mal. Quanto mais a gente convivesse com uma pessoa, mais crédito a gente tinha que ter com essa pessoa. Está acontecendo o contrário, as pessoas começam se amando, uma paixão alucinante, uma paixão louca, e se transforma em uma inimizade terrível. Isso é coisa de animal, isso não é coisa de ser humano. E o sexto anjo derramou
a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Você vai ver uma referência aqui em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, livro de Isaías, capítulo 41, versículo 2, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 27. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs. Olha, irmão, esse versículo é muito importante. Você vai ver uma referência dele lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 6, Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, 11 e 14, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, e 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E que diz esse versículo assim: da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, havia sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver uma referência aqui em Mateus 24, 24, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, Apocalipse capítulo 17, versículo 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 19, Apocalipse 6, versículo 17. Irmãos, eu sei que no culto aqui, para você anotar todos esses versículos que eu falo é difícil, mas você pode ouvir lá na sua televisão, lá, essa pregação de novo, entendeu? Porque é muito importante essas referências, porque é o texto e o contexto da Bíblia que vai fazer você entender melhor aquilo que Deus quer dizer. Deus já fez a Bíblia assim, para você não precisar de ler livro que o homem fez para você entender. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 42 e versículo 46. Olha o que Jesus está falando aqui, e lá no livro de Marcos, ele repete isso aqui, em 2 versículos. Eis que venho como ladrão. Ou seja, irmãos, Jesus vai vir para você na hora que você não espera. Então não fica esperando uma calamidade para você ter um encontro com o Senhor, não, porque de repente você não terá nem tempo para se arrepender, nem tempo para se converter, entendeu? Quando Jesus diz aqui que ele vem como ladrão, ele está querendo dizer para você: tome atitude hoje, o dia é hoje, começa hoje uma nova caminhada com Deus, começa hoje um novo relacionamento sério com Deus. É isso que o Senhor está dizendo. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Você vai ver uma referência aqui lá em Apocalipse 19, 19, Juízes 5, 20 e Zacarias 12, 11. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Você vai ver uma referência aqui em Daniel 12, 1,
e Mateus 24, 21, onde Jesus alerta sobre essa profecia. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Você vai ver uma referência aqui lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, versículo 10, e Apocalipse capítulo 11, versículo 13. E toda a ilha fugiu, e os seus montes não se acharam. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. E entre os homens saiu do céu uma grande saraiva, e entre os homens, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 9, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, Naum capítulo 3, versículo 4, Apocalipse capítulo 19, versículo 2, e Jeremias capítulo 51, versículo 13. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse capítulo 18, versículo 3 e versículo 9, Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 38, livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é um relato em forma subjetiva, em linguagem misteriosa, né, de que o mal que está dominando o mundo aí, porque é assim que o homem quer. A gente não pode esquecer que lá no livro de Samuel, quando Deus governava o povo, o povo pediu um rei, o povo não quis que Deus fosse rei dele, e hoje o homem continua com o mesmo pensamento. As pessoas colocam Deus lá em um canto e só vão a Deus para que Deus abençoe elas, para que Deus dê as coisas para elas, e só na hora da dificuldade que elas gritam: ai meu Deus, e se lembra de Deus. Continua do mesmo jeito, continuam adorando a besta, andando atrás das preciosidades, como diz aqui, das pedras preciosas e pérolas, né? Das imundícias, das abominações, das fornicações de todo tipo, né? E depois querem que Deus abra a porta do céu para ela entrar. Deus vem falando com a pessoa desde quando a pessoa nasce. Deus faz milagre na vida da pessoa. Deus faz tudo para a pessoa. E a pessoa vem colocando Deus em um canto. Depois, quando ela não vê saída, ela quer que Deus abra a porta do céu para ela, como se ela fosse melhor do que os outros. Deus não faz acepção de pessoas. É você que tem que fazer a diferença na sua vida. Até me lembrei aqui, irmãos, quando eu estudava, eu fui o cara que mais matou aula da minha turma, era eu. E eu achava que eu estava passando a perna no professor,
e na minha família. Mas estava passando a perna em mim mesmo, né? Na igreja é a mesma coisa. Você coloca Deus de lado, não quer compromisso com Deus, não quer adorar a Deus, não quer se render à palavra de Deus, mas depois quer as bênçãos de Deus. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui você vai ver uma referência em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, Apocalipse, capítulo 18, versículo 24. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse capítulo 11, versículo 7, Apocalipse capítulo 9, versículo 1, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Irmãos, apesar de ser uma palavra, como diz aqui mesmo, um mistério, né? Apesar de muitos pregadores buscarem revelações em cima de Apocalipse, mas a palavra do Senhor aqui está clara. Você não precisa de saber mais do que o que já dá para entender claramente, não é? É só você olhar no dia a dia, no mundo, o que tem acontecido nesse mundo aí. E a besta, apesar de ainda estar dominando no nosso tempo atual, ela não terá futuro, nem aqueles que seguem a ela e que creem nela. Aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e versículo 18. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui você vai ver uma revelação lá, uma profecia, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7 e versículo 20, livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 18, versículo 19 e versículo 21. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Irmãos, olha aqui. Aqui começa a revelar que esses chifres são reis, e deixa claro aqui o seguinte, olha só, no versículo 14, até você
vai ver uma referência lá em Apocalipse 16, 14, Apocalipse 3, 21, Apocalipse 19, 16, Daniel 2, 47 e Apocalipse 14, 14. E diz aqui no versículo 13, estes têm o mesmo intento. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? A união das pessoas do mal no mundo inteiro, usando o poder da mídia, o poder da televisão, o poder dos jornais, para amedrontar as pessoas, para tirar a paz das pessoas, para superdimensionar uma epidemia, uma pandemia, né? Para tirar a liberdade das pessoas, e eles estão unidos no mundo inteiro, apesar de serem poderes diferentes, mas para a maldade as pessoas se unem, e está claro aqui, só que eles vão perder, porque Jesus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Ele vai vencer eles, essa é a nossa esperança, e Jesus diz aqui claramente, que nós vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Então Deus está te chamando, para você aceitar a chamada dEle na sua vida, para lutar, para ser fiel a Ele, para ser um eleito por Deus, para que você vença essa batalha, para que a sua família vença essa batalha. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Está vendo aqui? Sendo revelado, que é uma guerra. E os 10 chifres que viste na besta, são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. No versículo 15 aqui, você vai ver uma referência em Isaías capítulo 8, versículo 7, e no versículo 16, você vai ver uma referência em Ezequiel 16, 37 e 39, Apocalipse 19, 18 e Apocalipse 18, 8. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui no versículo 17, você vai ver uma referência em 2 Tessalonicenses 2,11, Apocalipse 10, 7, e no versículo 18, você vai ver uma referência em Jeremias, capítulo 51, versículo 64, Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, e 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz a palavra do Senhor assim, 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, creia nessa palavra, não brinque com a sua vida, leve a sua vida a sério, aprenda a dar valor a você mesmo, você é um ser individual, a pessoa mais importante desse mundo é você, e você, independente do que acontece à sua volta, independente de com quem você anda, com quem você mora, com quem você está,
Você tem que ocupar o seu espaço aqui na terra. Deus chama você para você ter uma aliança individual com Ele. Ninguém poderá te salvar. Nem pastor, nem padre, nem santo. A salvação é individual e depende apenas da sua atitude diária de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E acabou. Amém?